Se existe um setor que não conhece a crise, é o de produção de equipamentos para a saúde. Em 2013, o crescimento foi de 8,5% e a perspectiva para 2014 é de aumento de 10%. O envelhecimento da população e as inovações tecnológicas são apontadas como causas desse processo. As projeções de crescimento para os próximos anos estão mantidas, mas é necessário remover alguns entraves. O Cidadania convidou Carlos Eduardo Gouveia, presidente da Aliança Brasileira da Indústria Inovadora de Saúde, para falar sobre esses obstáculos. Carlos, muito obrigado por ter comparecido aqui ao Cidadania. É um grande prazer. Quais são esses obstáculos ao crescimento da indústria inovadora de saúde? O setor de produtos para a saúde ou de dispositivos médicos, ele tem crescido, como você disse, muito bem, a taxas bem interessantes. Porém, ele poderia crescer muito mais. Se nós formos analisar, só em termos de gastos de saúde, o setor representa 3,7% ao redor, se considerarmos saúde pública e privada. Comparado com outros países, como a Alemanha, alguns outros países mais, o Japão, nós estamos falando de 6,8%, quase 7%. Ou seja, a diferença é muito grande, quando, na verdade, poderia ser cada vez menor. Por que nós não crescemos? Aí existem algumas barreiras regulatórias, do ponto de vista de registro, tempo de registro. Existem algumas barreiras, como a questão do acesso. A avaliação de tecnologias de saúde, ela não é hoje ainda tão aprimorada para o setor de produtos para a saúde, como ela já o é para a área de medicamentos. Então, não se pode, infelizmente, fazer uma comparação de um com o outro, como se fossem iguais, porque não são, têm características diferentes. E assim tantos outros diferentes aspectos que acabam retardando ou dificultando a entrada de um novo produto ou de uma nova tecnologia no nosso país. Ou seja, resumindo, é diminuir a burocracia para a liberação das pesquisas. Então, vai aí desde pesquisa até a questão do registro, até a questão, às vezes, da má utilização dentro do sistema. Nós temos vários aspectos que acabam impedindo esse avanço tão rápido quanto ele poderia ser, exatamente por uma falta de desconhecimento, falta de preparo e uma série de outros fatores que nós acabamos de, agora, num lançamento recente, de trazer à tona para a discussão com toda a sociedade de uma forma conjunta. Esse lançamento recente é o livro Saúde 4.0, é isso? Exatamente. Nós acabamos de lançar o Saúde 4.0, que foi um grande estudo feito pela ABIS, juntamente com outras entidades e outros agentes do setor, e que nós conseguimos aqui mostrar bem toda a questão de como é o ciclo de produtos para a saúde. Então, nós temos desde a parte de inovação, pesquisa e desenvolvimento, toda a parte de regulação, que aí sim, a própria parte de registro, até a parte de acesso. Regulação e acesso sempre foram os pontos mais importantes vistos até então, só que eles isoladamente não representam tudo, porque depois do acesso vai a própria parte de gestão e monitoramento. Com isso, existe um looping positivo e que se retroalimenta. Até porque o ciclo é curto de vida desses produtos e o grande inovador nada mais é do que o próprio usuário, ou seja, o profissional de saúde. É ele que, na prática, acaba utilizando com o conhecimento e, de acordo com as necessidades do paciente ou da população, ele traz essa informação de uma forma positiva para a própria indústria, que aí sim continua o ciclo de inovação. Este livro, ele é um produto de um seminário, de um evento, um fórum apoiado pelo Senado? Sim, ele aconteceu, esse já é o segundo fórum, e ele é até uma resposta ao evento que aconteceu no ano passado aqui na Interleges, do Senado, com apoio do Senado, onde nós levantamos alguns problemas e os próprios parlamentares pediram que nós trouxéssemos propostas. E esse trabalho é o resultado desse ano, esse ano, não só pela própria BIS, mas também com um esforço muito grande de atores do Ministério da Saúde, da Anvisa, da Academia, com propostas concretas, são 25 propostas em cada uma desses segmentos, e trazendo informações sobre o que, por quê, o como e quem. Ou seja, de uma forma muito objetiva, tranquila e transparente, de engajamento social para se buscar uma série de soluções para o setor como um todo. Você pode citar uma dessas propostas? Claro. Desde a questão, nós estávamos falando de pesquisa. A própria área de pesquisa, ela precisa ter prazos mais curtos.
Hoje nós temos vários projetos que o Brasil acaba perdendo para outros países, infelizmente, pelo grande tempo levado pela CONEP para a aprovação de uma pesquisa. CONEP O Conselho Nacional de Pesquisa. Né? Às vezes, os próprios comitês de ética das universidades acabam também, por uma desconexão com a realidade, tomando também muito tempo para a aprovação de um determinado projeto. Então, não só no nível nacional, mas às vezes no nível micro daquela universidade onde o trabalho vai ser levado adiante, acaba se perdendo muito tempo. Então, existe uma necessidade de aceleração, de encarar essa questão como algo muito positivo para o Brasil, porque vai estar recebendo a atenção de um grande estudo, muitas vezes multicêntrico. Para a indústria, porque ali ela tem a chance de validar uma inovação, uma pesquisa, num tempo muito mais rápido e, quem sabe, já colocar até em produção. Obviamente, para a força de trabalho, por quê? Quem trabalha com pesquisa tem acesso a um projeto com salários adequados, com conhecimento, e para quem trabalha com produção e depois distribuição, obviamente tem condição de fazer parte de todo esse ciclo positivo, que é o ciclo da inovação e depois produção. Aproveitando o ensejo, então eu pergunto o que a sua entidade acha de um projeto aprovado recentemente aqui na Comissão de Constituição e Justiça, vai tramitar em outras comissões. É um projeto que busca agilizar as pesquisas clínicas, né? O que você acha dessa iniciativa? Fundamental, fundamental. A senadora Ana Amélia, hoje na abertura do evento, logo cedo, ela trouxe a questão ali para o evento e foi extremamente bem visto esse avanço com esse projeto, o PLS, mencionado. E para o setor é fundamental. A Anvisa, só para citar como exemplo, tem procurado já nesses últimos anos também quebrar certas barreiras internas que ela própria tinha para aprovação de pesquisa e muitas vezes para importação de produtos destinados a pesquisas clínicas ou pesquisas científicas. É conhecida, por exemplo, da Anvisa, a RDC do pesquisador, que ela consegue hoje, se seguidos alguns trâmites básicos prévios, em 24 horas liberar o produto para pesquisa. Isso, obviamente, ainda não é a realidade em todas as situações, mas já existem casos comprovando isso e que, obviamente, já significou um bom passo adiante. Essas parcerias para o desenvolvimento produtivo, né? Você poderia explicar como elas funcionam? O próprio país começou a encarar a área de saúde como um elemento fundamental para desenvolvimento econômico. O Ministério da Saúde, alguns anos atrás, criou o Complexo Industrial da Saúde, do qual a ABIS faz parte também, e dentro desse complexo procurou trazer algumas áreas, fez uma série de lançamentos de PDPs, as parcerias de desenvolvimento produtivo, em áreas estratégicas. Hoje, o Ministério, a cada ano, lança áreas de grande interesse nas quais as empresas podem se candidatar, oferecendo determinadas linhas de produto, de pesquisa, desenvolvimento e produção, para fazer uma parceria com um ente público, um laboratório público oficial. E dentro dessa parceria existe não só um acordo de cooperação, até de transferência de tecnologia ao longo do tempo, para capacitação da indústria nacional até atender determinadas demandas prioritárias do Ministério, ou seja, em termos de saúde pública. O objetivo com isso é capacitar o país, avançar em termos de desenvolvimento tecnológico, reduzir onde é possível o déficit na balança e, obviamente, ter ali um polo de desenvolvimento econômico, seja para a região ou seja para o país. É importante só destacar que na área de saúde não é toda e qualquer área que pode ser objeto de uma transferência de tecnologia. Na área de produtos para a saúde, a gente tem até um universo muito mais amplo, são inúmeras empresas. Para você ter uma ideia, a gente fala de quase 10 mil categorias, são 500 mil produtos para a saúde diferentes. Então, é óbvio que nenhum país pode ser autossuficiente em todas essas 500 mil tecnologias médicas. Tá, então vamos dar exemplos de alguns dos produtos, né, para a saúde de que estamos falando e em quais o Brasil está bem na foto, ou seja, sim, é autossuficiente.
hoje, por exemplo, existe uma área que é a parte de equipamentos de diagnóstico por imagem, voltadas para câncer. Então, por exemplo, o Brasil acertou uma PDP nessa área, com uma grande empresa, e vai conseguir equipar diversos estados com equipamentos bem avançados e que podem trazer um ganho no combate ao câncer. Obviamente, essa parceria ela tem uma parte de venda e depois tem uma parte de transferência de tecnologia e uma parte de produção nacional. Outras áreas em que o país está bem, áreas em que tem pesquisa, por exemplo, como dengue, ou pesquisa na área ou grandes consumidores, na verdade, por exemplo, de testes para HIV. Hoje o país produz, em Biomanguinhos, testes rápidos para detecção do vírus HIV. E assim como esse, existem tantos outros projetos, né? Parte de leishmaniose, existe também um grande nível de estudos bem avançados com produção no local. Agora, não dá para ser bom em tudo. Então, se você vai falar de biologia molecular, talvez alguma coisa não tenha condição. Outra tem. Caso, por exemplo, do Paraná, no Tecpar, existe a produção hoje do NAT, teste de ácido nucleico para bancos de sangue. Porque hoje nós temos quase 3 milhões de bolsas de sangue ou de doações por ano. E ali você consegue, com esse avanço tecnológico proporcionado pela biologia molecular, testar de forma muito mais rápida e eficaz, em menos tempo, vários parâmetros diferentes. Bem, de uma maneira geral, quer dizer, a indústria brasileira reclama da carga tributária, de problemas logísticos, né? Problemas de mão de obra, enfim. O setor de vocês também sofre com isso? Sofre bastante. E aí nós sofremos como setor produtivo e também na cadeia de distribuição, mas eu diria que o mais triste, e é um pouco o que nós trouxemos aqui para esse evento de produtos para a saúde hoje no Senado, é que o próprio setor de saúde sofre demais. O Saúde 4.0, ele visa exatamente mostrar que num país de dimensões continentais, em que há problemas sérios de infraestrutura nas diferentes localidades, você poderia reverter esse quadro se tivesse uma interconectividade, se a tecnologia da informação servisse como ferramenta para se conectar a grandes distâncias, que muitas vezes são carentes de um determinado equipamento, mas têm bons profissionais. Casos de, por exemplo, um diagnóstico para um câncer de pele. A pessoa, digamos, em Vilhena, por exemplo, poderia fazer a coleta da amostra, fazer a preparação da lâmina, fazer o escaneamento daquela imagem, que pode ser visualizada num centro de excelência, digamos em São Paulo, ou no INCA, por exemplo, no Rio de Janeiro. E com equipamento e especialistas naquele tipo de câncer, poderiam dar um diagnóstico preciso e muito mais rapidamente do que a pessoa ter que tentar se deslocar até um centro, já que ali na localidade não tem. Citei só como exemplo as localidades, não sei se são assim, mas... ou seja, o Saúde 4.0 visa exatamente trazer propostas de soluções, usando tecnologia e otimizando os recursos disponíveis, então não necessariamente gastando mais ou comprando mais equipamentos, mas usando de forma inteligente o que se tem. Essa questão do Big Data, né, a grande nuvem de dados, hoje nós temos 80% dos dados lá soltos, dispersos. Na verdade, ninguém sabe exatamente como utilizá-los ou para quê, mas um dia vão ser úteis. Só 20% são sistematizados, são usados de uma forma inteligente. Então, olha o potencial. Se nós usarmos tudo isso de uma forma eficaz, podemos saber, por exemplo, que o estoque de determinado produto no hospital da cidade A seria suficiente para atender, por exemplo, toda aquela macro-região onde ela está inserida. E aí a cidade B, que é vizinha, não estaria sofrendo de carência daquele produto. Ou nós poderíamos saber que o equipamento X precisaria de uma manutenção preventiva, porque já está acabando o período da prévia, e assim ele não pararia na próxima operação ou intervenção que fosse necessária. Então, essa questão da utilização dos recursos que hoje nós temos à disposição seria talvez nem tão cara, mas uma grande solução para o curto ou médio prazo para a melhoria do sistema de saúde como um todo. De certa forma, você respondeu aquilo que eu pretendia perguntar depois, mas vou perguntar de qualquer maneira.
Você está dizendo que o problema da saúde do Brasil não é só a questão do financiamento, não é só a questão de recursos, é questão de gestão. Sim. Mas e a questão do financiamento, você acha que devem ser buscadas outras fontes? A volta da CPMF, como muita gente defende? Então, eu acho que a questão do financiamento ele é fundamental. Eu acho que tem que ter, se é uma verba carimbada ou não para a área da saúde, é uma boa discussão a se ter. E eu acho que existem, sim, certas necessidades. E desde a área de inovação. É importante a gente trabalhar na questão de educação, de preparação, de pesquisadores, de cientistas capazes de assumir essa demanda por novas pesquisas científicas ou trabalhos científicos que sejam necessários. É necessário incentivo para a própria indústria, e o incentivo não precisa ser necessariamente sob a forma de um grant, de uma contribuição direta, de um financiamento direto. Ele pode se dar de diferentes formas. Pode ser um subsídio, mas pode ser um reembolso adequado. Se, na verdade, nós temos uma subremuneração dos produtos para a saúde, obviamente não existe um incentivo para novas pesquisas naquela área. Qual é a indústria que vai trabalhar dessa forma? Então, a questão de como viria este recurso, ela pode ser bem ampla. Pode ser um subsídio, pode ser uma taxa ou um tributo menor. Hoje, a área, de fato, ela é extremamente tributada. Determinadas áreas são mais tributadas da área de saúde do que, às vezes, um produto de luxo, o que não faz sentido. Então, acho que sim, devem ser buscados alguns mecanismos. A CPMF resolveria? Não sei. É difícil responder. A sua entidade, a Aliança, na verdade, ela congrega outras 3 entidades representativas do setor, né? Quais são elas? A ABIS, ela foi fundada há cerca de 5 anos atrás, a partir de uma necessidade muito grande do setor de se apresentar como uma grande solução para o setor de saúde. A área de produtos para a saúde ela é representada hoje por dispositivos médicos, reagentes de diagnóstico, a parte de implantes, próteses e órteses, e todas elas são representadas por essas 3 entidades. A BIMED, de equipamentos médicos hospitalares, a ABRAID, na parte de implantes, e a CBDR, que é de diagnóstico laboratorial, com toda a parte de reagentes. E juntas, elas têm procurado mostrar que esse setor, na verdade, ele pode sim contribuir muito com a redução do custo da internação hospitalar, o custo do sistema de saúde, através de um adequado diagnóstico, um monitoramento apropriado e terapias que possam atenuar ou melhorar condições de vida. Carlos Eduardo, estamos chegando ao fim do nosso programa. Quero agradecer aqui a sua presença, desejar-lhe boa sorte em seu trabalho e espero contar com a sua presença e outras oportunidades aqui. Com grande prazer, e a ABIS está à disposição. Obrigado. As críticas e sugestões feitas por você, telespectador, são muito importantes. Ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV, que é o mesmo endereço para baixar os programas da TV Senado. Obrigado pela audiência e até o próximo Cidadania.